Hoje eu quero falar sobre uma prática que muitos recomendam, dizem que é natural, que faz bem, mas não é o suco detox. Também dizem que ajudam a diminuir as tensões do dia a dia, mas não é aquele seu amigo palhaço que faz você rachar o bico lá, né? Toda turma tem um engraçadinho. Também dizem que ajuda a conhecer melhor o corpo, mas não é aqueles, sabe aqueles espelhos assim que, né? 180 graus, os meninos adoram aqueles espelhos ali. Não é nada disso. Hoje nós vamos falar sobre masturbação. E esse é o Teologia do Corpo na Prática. Existem muitos profissionais da área da saúde, mas também palpiteiros de plantão que dão todos os argumentos a favor, né? Inclusive os que eu já citei aí também. Dizem que ajuda a pessoa a conhecer aquilo que melhor ela vai gostar numa relação sexual, que é bom, que faz bem, enfim, uma infinidade de argumentos. Mas aqui nós vamos mostrar 8 coisas que não te dizem sobre a masturbação. Nesse vídeo nós vamos trabalhar 4 pontos e no próximo vídeo mais 4 pontos. Então vamos lá, vamos começar. 1. Nem todos os profissionais da área da saúde, né, recomendam a masturbação. Nem todo médico, ginecologista, psicólogo, sexólogo, eles chegam a esse consenso de que faz tão bem assim, de que traz tantos benefícios assim. 2. Dizem que é normal, que é natural, no sentido da normalidade, da naturalidade do corpo. Só que não. Agora preste bem atenção nesse ponto, inclusive que o Catecismo e a Teologia do Corpo falam sobre isso, para você poder entender todos os outros pontos que a gente vai discorrer ao longo dos 2 vídeos. O Catecismo da Igreja Católica, primeiramente, ele diz que o ato sexual, o sexo, ele serve para unir duas pessoas. Não somente o ato procriativo, de procriação, mas também de união. União de almas, união de corações. Aquilo que acontece entre o corpo do homem e da mulher, né, manifesta aquilo que está acontecendo na alma deles. E a Teologia do Corpo explica também que o corpo manifesta a reciprocidade e a comunhão de pessoas. Exprime-a por meio do dom como característica fundamental da existência pessoal. E ainda nesse contexto, o sexo é sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem, masculino e feminino, de um dom vivido, por assim dizer, de modo original. Tal é o significado que o sexo entra na teologia do corpo. O que São João Paulo II quis dizer aí é que essa união corporal, né, esse processo que aumenta o vínculo afetivo entre as duas pessoas, a união de almas entre as duas pessoas, tem uma força tão poderosa em nós que faz parte também do processo de descoberta própria, sim, da pessoa se descobrir a si mesma e de realização do sentido existencial. É um modo da pessoa encontrar alegria, realização de vida, por se perceber capaz de dar prazer para o outro. O sexo, enquanto ato físico, né, ele existe para isso, para manifestar aquilo que é invisível, aquilo que acontece no coração, o amor que se é gestado no coração. Quando nós amamos e somos amados, de forma em que nós obtemos e damos prazer, né? Isso tudo tem como consequência essa realização, porque a gente coloca em prática o exercício na vida ali de poder entregar a si mesmo, de dar o dom de si mesmo para o outro. O ato sexual tem por finalidade promover compreensão, carinho, envolvimento entre duas pessoas, né? E não para ser vivido sozinho, senão a pessoa faz, sei lá, né? Por prazer ou para se aliviar. Nossa, que pobreza, né? Se aliviar só. E até anatomicamente falando, fisicamente falando, né? Os órgãos sexuais, eles se preparam um para o outro para uma relação sexual. O pênis enrijece para ser colocado dentro da vagina. A vagina se lubrifica para receber o pênis. E você vê que em nenhum outro tipo de, vamos dizer, de uso dos nossos órgãos, né, acontece uma harmonia tão grande quanto a relação sexual entre homem e mulher. Na masturbação não acontece essa harmonia, né, do próprio corpo. Por exemplo, na masturbação, se é usado a mão ou qualquer outro objeto, assim, vamos dizer, não é um órgão sexual, ele não foi preparado para aquilo. A mão, por exemplo, não é um órgão sexual, então não cabe a ela começar e terminar um ato sexual, né?
Então, por isso que a gente diz que não é natural, nesse sentido daquilo que é integrado todo do ser humano. Natural, por exemplo, para os homens, no caso, é a poluição noturna, uma forma do organismo colocar para fora aquilo que não precisa ser mais usado, né? Ou seja, o próprio organismo se encarrega, não precisa ter que fazer justiça com as próprias mãos. Então, né, gente, eu quis dizer fazer por conta própria, né? Não foi bem isso aí, mas valeu, segue. 3. Dizem que a masturbação ajuda a eliminar as tensões do dia a dia. Isso é verdade, ajuda a diminuir mesmo. Mas olha só, diminui as tensões, dá aquela relaxada, porque uma das substâncias que libera na masturbação ali é a dopamina. E a dopamina é uma substância que também é liberada quando a pessoa cultiva alguns vícios. Então, a masturbação dá sim uma margem enorme para virar compulsão, para virar vício e ainda estimula a pornografia. Mas aí, aquelas pessoas que defendem a masturbação fazem uma observação, para que ela não seja praticada em excesso. Fala sério, né? Quando você conversa com muitos dos jovens, você vê que alguns começaram a praticar lá na adolescência tudo e não conseguem mais parar. Por quê? Porque virou uma mania, virou compulsão realmente. E até nesses vídeos que falam bem da masturbação, que defendem, eles não dizem isso, que pode virar uma compulsão. Mas vai nos comentários embaixo da galera que assistiu e às vezes até que promove realmente a masturbação. Você vai ver que muitos deles ali dizem que se viciaram, que quando começaram a fazer isso, é difícil essa prática não virar uma mania. Ou seja, né, a pessoa se alivia na hora, mas ganha um problemão para o futuro. E segundo algumas pesquisas dizem, né, a maioria das pessoas já se masturbou. Isso também eu acho que é verdade. Mas então, segundo essas pesquisas, a gente já devia ver mais gente calminha por aí, né? Não esse estresse todo. Briga no trânsito, acho que quase nenhuma. 4. Falam também que a masturbação ajuda você a conhecer o seu próprio corpo, né? No sentido até de saber o que você vai gostar, o que não gostar numa relação sexual. Eu penso que se a gente tivesse mais textos, mais vídeos falando sobre coração, alma, da gente ensinasse a gente a conhecer melhor quem a gente ama, talvez a gente não visse tantos relacionamentos frágeis quanto a gente vê. Relações sexuais que mais machucam do que constrói a pessoa. E deixa eu dizer ainda uma coisa para vocês. Vocês já viram algum casamento terminar por incompatibilidade na cama? Eu, pelo menos, eu nunca vi. Se você viu, foi 1, no máximo 2. A gente vê a grande maioria dos relacionamentos, dos casamentos ou relações estáveis, como existem hoje, né? Terminarem por quê? Incompatibilidade de gênero, diferenças de pensamento, de opinião, de tantas outras coisas, mentiras, expectativas exageradas um no outro. Muito mais, todos esses argumentos, todos esses motivos, né? Porque por falta de conhecimento sexual próprio ou no outro, não é verdade? Tem uma moça que ficou famosa no Brasil porque ela escolheu se prostituir, né? Ela, embora fosse de classe média alta, ela não precisava disso, mas ela quis, porque ela gostava. Lá na sua juventude ela escolheu se prostituir. E ela ficou muito famosa porque publicou um blog, depois que virou livro, que virou filme. Numa entrevista num programa que passava lá pelas 11h30 da noite, você vai saber também que acabou esse programa, não tem mais, mas você vai saber qual que é. Ela disse nessa entrevista que a maioria dos seus clientes eram casados e eles a procuravam mais para conversar do que propriamente para o sexo. Veja bem, olha o que ela disse. Os seus clientes casados procuravam mais ela para conversar do que propriamente para o sexo. Então veja bem, a gente pode chegar à conclusão de que na raiz de uma traição, né, tá mais a falta de ser ouvido, de ser compreendido dentro de casa do que propriamente uma falta sexual ou a falta, né, da compreensão sexual do outro. Gente, o grande barato da relação sexual dentro do casamento é exatamente essa novidade. Marido e mulher irem se descobrindo aquilo que um gosta, o toque, os carícias, os gestos que um e o outro gosta, e ali um vai realizando o outro, um vai agradando o outro, vai buscando essas formas melhor de um preencher o coração do outro. Dessa forma também acabam se preenchendo, né? Ou seja, se você ficar explorando aí sozinho a sua sexualidade, não vai te tornar um expert nem de si mesmo, nem do outro.
Se você quer conhecer o corpo humano, quer conhecer o próprio corpo, vai estudar biologia, vai estudar medicina, alguma coisa nesse sentido assim. Na prática, sexo é mais coração do que genital. Agora, se eu fosse você, eu ficava atento aí com o próximo vídeo e não perderia mais 4 coisas que não te dizem sobre a masturbação. Tamo junto, até lá!